A partir da análise de imagens e de dados que fazem parte dessa investigação, o Fantástico mostra como a polícia chegou à identidade dos envolvidos. Tarde chuvosa de sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Esse homem circulava por uma rua de Guarulhos. Perto dali, outros dois subiam num ônibus. Apesar da aparente tranquilidade, tratava-se de uma fuga. Segundo a polícia, menos de uma hora antes, os três estavam neste carro preto, aguardando a ordem para atacar. Eles seriam os executores de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. O delator foi assassinado com 10 tiros à luz do dia no mais movimentado aeroporto do país. O motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novaes também morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. De acordo com a investigação, os atiradores tinham treinamento militar. O carro foi abandonado 11 minutos depois, aqui, a cerca de 7 quilômetros do terminal de desembarque de Guarulhos. Eles tinham programado de incendiar o veículo, porque tinha galão com gasolina, material incendiário, eles não conseguiram fazer isso. Foi nesse momento que eles se dividiram. O motorista seguiu para um lado da rua e os 2 atiradores foram na direção contrária. 16 horas e 19 minutos. Uma câmera localizada a 200 metros do ponto onde o veículo ficou registrou a passagem deste homem de boné branco. Na sequência, um outro de capuz. Ele carregava uma bolsa que foi deixada perto de um quiosque. Dentro, a polícia encontrou as armas usadas pelos assassinos. A descoberta deu a certeza sobre o envolvimento da dupla no crime. Os policiais precisavam então reconstituir o caminho que eles percorreram a partir daqui, deste ponto, para tentar fazer a identificação. Depois de deixarem as armas, os 2 homens passaram a caminhar separadamente pela região. Nas imagens a que tivemos acesso, eles só voltaram a aparecer juntos no ponto de ônibus. A viagem terminou alguns minutos depois, num terminal rodoviário de Guarulhos. Segundo a investigação, a partir daqui, eles entraram num carro e deram sequência à fuga. Uma denúncia anônima indicou que o homem de boné seria um policial militar. Foi feito um trabalho, uma análise muito criteriosa, com instrumentos, ferramentas de tecnologia, para verificar quais aparelhos celulares tinham coincidência nas regiões. Os investigadores começaram a comparar as imagens das câmeras de vigilância com a foto do policial e consideraram haver coincidências relevantes. Então, o cruzamento dessas informações com ferramentas de inteligência acabaram colocando esse policial na cena do crime. Ele passou a ficar sob vigilância da Corregedoria da PM. As imagens produzidas durante esse período também ajudaram. Os investigadores analisaram o tipo físico e especialmente a forma dele andar. E colocaram lado a lado cenas do PM chegando ao quartel com as imagens do homem de boné caminhando por Guarulhos depois do crime. O nosso objetivo é transformar isso numa prova pericial, nessa análise biomecânica dos vídeos obtidos da fuga, no dia do assassinato, e também que foram coletados nesse período de busca, quando esse policial militar acaba sendo colocado na cena do crime. As mesmas imagens usadas para análise biomecânica revelaram ainda a coincidência de uma tatuagem no braço esquerdo. Todos esses indícios apontaram para o cabo Denis Antônio Martins. A perícia agora vai analisar se o material biológico extraído do carro abandonado bate com o DNA do PM preso na quinta-feira. Quando a gente consegue ter essa identificação, que é o que o DNA propicia, a gente consegue dar realmente um encaminhamento conclusivo para a investigação. Na mesma operação que prendeu o cabo Denis, outros 14 policiais militares foram detidos. Todos envolvidos com a segurança particular de Vinícius Gritzbach, incluindo os 4 que seguiam para o aeroporto no dia do assassinato e o que estava voltando de Maceió com o delator e a namorada. A Corregedoria pediu a prisão dos PMs porque eles faziam segurança para uma pessoa que tinha confessado que lavava dinheiro para o PCC. A investigação começou em abril do ano passado, depois do vazamento de informações sigilosas de operações policiais contra a facção. Até o momento, não foi encontrada a relação dos PMs que faziam a escolta com a morte do delator, mas as investigações continuam.
Nós temos certeza que agora, com as buscas e apreensões que foram realizadas, nós vamos ter mais elementos ainda que possam comprovar essa rede de cooptação do crime organizado, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, esse elo com o crime organizado. Ontem, o Departamento de Homicídios prendeu o homem que seria o motorista do carro preto e aparece naquela imagem exibida no início da reportagem. Trata-se do tenente da PM Fernando Genauro da Silva. Segundo a polícia, o celular dele recebeu uma ligação 2 minutos antes do assassinato. Teria sido o aviso para fazer o veículo seguir até o ponto onde os atiradores desceram para fazer os disparos. Os registros da PM mostram ainda que o tenente Fernando e o cabo Denis, um dos supostos atiradores, já teriam trabalhado juntos quando serviam num batalhão de Osasco, na Grande São Paulo. Ontem ainda, Danilo Lima da Silva, que fazia segurança para a Gritzbach, mas não é da PM, prestou um novo depoimento sobre o caso. Tivemos acesso ao documento. Segundo Danilo, o tenente Fernando Genauro e Vinícius eram amigos. Disse que, em algumas oportunidades, o oficial da PM chegou a pegar emprestado carros do empresário. Inclusive, Fernando tinha usado a picape branca, aquela que deveria ter levado parte dos seguranças de Vinícius ao aeroporto no dia do assassinato, mas ficou enguiçada no estacionamento de uma loja de conveniência. Danilo afirmou ainda que recebeu na sexta-feira, dia 8 de novembro, às 13 horas, uma mensagem de Genauro perguntando quando ele voltava de viagem. Foi nessa tarde que Gritzbach, acompanhado da namorada, de Danilo e de um outro segurança, retornou de Maceió e foi assassinado. As outras 4 pessoas presas por envolvimento no caso teriam ligação com Cauê Amaral Coelho, o suspeito de ser o encarregado de informar aos matadores sobre o momento em que Vinícius Gritzbach sairia do terminal do aeroporto. Um dia depois do crime, o olheiro fugiu para o Rio de Janeiro. Segundo a polícia, essa é uma imagem dele feita no fim do ano passado por um drone que sobrevoou a Vila Cruzeiro, comunidade localizada no Complexo do Alemão. Quando a gente entrar pela frente, o pessoal vai subindo e foge por esse caminho que dá no Morro do Alemão, lá atrás. Não tem como fazer dos dois lados. A dificuldade para invadir a comunidade, controlada pelo Comando Vermelho, fez os policiais optarem por aguardar um momento em que Cauê saísse de lá. Mas alguns dias depois, eles não conseguiram mais rastrear o sinal do celular do suspeito e acreditam que ele tenha deixado a Vila Cruzeiro. Nós não conseguimos contato com a defesa de Cauê. O advogado do tenente Fernando Genauro da Silva disse que o cliente é inocente, que a prisão foi prematura e amparada em provas frágeis, uma denúncia anônima e uma imagem que mostra apenas uma pessoa de perfil. A defesa do cabo Denis Antônio Martins afirmou que as investigações vão mostrar que o policial militar não fez os disparos de arma de fogo contra a vítima. Os investigadores ainda tentam confirmar a identidade do segundo atirador que aparece nessas imagens gravadas dentro do ônibus e seguem atrás dos mandantes. Durante os depoimentos ao Ministério Público, na delação premiada, Vinícius Gritzbach tinha falado sobre policiais civis corruptos e dado nomes de criminosos do PCC para quem lavava dinheiro. As provas que serão obtidas agora vão nos ajudar a chegar no mandante do crime, que tudo leva a crer que tenha sido mesmo o crime organizado.